Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do canal. Amém, meus queridos? Irmãos, que saudade, hein? Eu tava de gravar vídeo, hein? Faz um tempão que eu não gravava, né? Tô de volta, irmãos. Muito feliz, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que eu ainda não abordei aqui no canal. Vai ser um tema novo e vai ser um tema que vai edificar a sua vida, meu querido irmão. Então, já de antemão, eu gostaria de agradecer por você ter clicado nesse vídeo. Amém? Muito obrigado. Irmãos, hoje a gente vai tratar a respeito do vaso do oleiro. E a respeito do oleiro. Irmãos, o vaso do oleiro e o oleiro justifica a criação do primeiro vaso e do segundo vaso. E do oleiro também. Quem é o oleiro? Quem será que é o oleiro, meus queridos irmãos? A gente vai tratar nesse estudo, tudo bem? E a gente vai tratar também de trazer a respeito dos dois vasos, né? Que é o primeiro Adão e o segundo Adão. A gente vai trazer tudo isso nesse vídeo hoje para vocês, tá? Muito rápido, resumido, eu não peguei muitos textos e eu vou mostrar os textos aqui para vocês. E eu dividi em três pontos. Três pontos com textos muito rápidos, textos muito resumidos. Você vai entender esse vídeo e você vai entender a respeito do oleiro e dos dois vasos que ele criou. Amém, meu querido irmão? O primeiro ponto se baseia em Romanos 9, uma carta de Paulo aos Romanos, né? Do versículo 17 ao 23. A gente vai dar uma pausa no 23. Aí a gente vai lá para Isaías 30. Isaías capítulo 30. A gente vai ler do versículo 8 ao 14. E a gente vai dar a nossa introdução aí, tá, irmãos? Aí é a nossa introdução. Aí a gente vai ler, segundo ponto, Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 5. E logo após, Jeremias 19, que está em ligação com 18, do versículo 1 ao versículo 5 também, tá? E aqui eu vou desenrolar a história. Eu vou pegar Gênesis também, mas eu não vou ler Gênesis, tá, irmãos? Eu não vou ler Gênesis, mas você vai receber a revelação de Gênesis. Se você tem Gênesis 2 e 3 na sua cabeça, vai desbloquear, tá? E eu vou desenrolar toda a história, eu vou falar sobre Jesus, eu vou falar sobre Adão, que um foi incorruptível e se tornou corruptível. O outro vaso era corruptível e se tornou incorruptível, irmãos, tá? Eu vou explicar tudo isso para vocês mais detalhadamente nessa parte do desenvolvimento. E no ponto 3 eu vou trazer uma chave. Eu vou trazer uma chave de uma revelação para vocês. Vai ser Romanos 9, a gente vai voltar lá. Lembra que a gente parou, deu uma pausa? A gente vai continuar. Romanos 9, do versículo 24 até o final, versículo 33. E a gente encerra o estudo com esse texto, tá, irmãos? E a gente vai começar o estudo agora, tá? Lembrando que a partir do versículo 24 ao 33 eu vou abordar sobre as duas casas de Israel. Soltou fogos aqui, irmãos. Eu vou abordar sobre as duas casas de Israel. Eu vou abordar tempos do fim. E eu vou abordar também um pouco de escatologia. Mas não vai ser o foco do vídeo, tá, irmãos? O foco do vídeo mesmo é o vaso do oleiro e o oleiro, tá? Espero que os irmãos gostem aí desse estudo. Vamos começar agora, tá? Então, irmãos, vamos ler o versículo 17 aqui. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei. Perceba que Deus levantou o Faraó. Mas por que Deus levantou o Faraó? E isso eu vou trazer em outro vídeo, tá, irmãos? Não é o foco. Mas presta atenção. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então a gente vê aqui que esse Faraó, ele é literal e espiritual. Entende? Então é um negócio mais... uma comida mais sólida, para você entender o papel do Faraó nesse contexto de Paulo. É meio complicado, irmãos, tá? Eu vou trazer isso num outro vídeo.
Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer. Deus. E Deus tem um papel fundamental nessa história. Vocês vão entender por quê. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer. E endurece quem ele quer. Alguém dirá, então, por que se queixa ele ainda? Por que ele se queixa ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Quem resiste contra a vontade de Deus? Mas o homem, quem és tu? Paulo está perguntando, homem, quem és tu? Homem, quem és tu? Para questionar o que Deus faz. Para questionar a Deus. Dirá coisa formada ao que a formou? Então, Paulo está falando aqui, irmãos, a respeito disso. Porque o homem tem o direito de questionar a criação de Deus, sendo o homem uma criação de Deus, mas sim estar agradecendo a Deus por estar vivo. Entende o porquê Paulo está falando isso? O Paulo está falando isso para as pessoas que são ingratas com a vida, ingrata com a sua existência, pessoas ateias, por exemplo. Esse texto é para um ateu. Você questiona a criação de Deus, mas por que você está vivo? Isso é uma pergunta que muitos ateus têm problema de responder. Entende, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Eu nem vou falar muito sobre isso. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar mesma massa a fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então esse é o ponto aqui dessa parte da introdução, versículo 21, que está falando sobre o oleiro. Irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar uma coisa para vocês. O oleiro é Deus. Deus é o Criador. Deus é o formador. Não tem a argila, o barro se formando na mão do homem, assim, ó. Finge que isso aqui é o barro. Aí Deus está formando o homem. É a mesma coisa com o vaso. É Deus formando o homem. Deus é o oleiro. Entende? E quem é o vaso? Tem dois vasos. Tem o primeiro vaso e o segundo vaso. Um para a desonra e outra para a honra. Tá? Mas eu não vou falar isso agora. Eu vou falar isso quando a gente estiver em Jeremias 19, tá? Agora vamos dar uma pulada. Eu sei que tinha que ler o versículo 22 e o 23, mas eu vou dar uma pulada para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá, irmãos. Isaías 30, versículo 8 agora. Vai, agora escreve isto numa tábua perante eles e aponta num livro para que fique escrito para o tempo por vir e para sempre, perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Peraí, irmãos. Dizem aos videntes, não vejam. E aos profetas, não profetizei para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis. Olha só, lembra da teoria da prosperidade? Ó aqui, ó. Eles não querem a verdade. Esse aqui é um dos vasos. Eu estou explicando para vocês um dos vasos. E o que esse vaso gosta de colocar dentro dele? Porque vaso pode ser armazenado, né? Lembra do homem que ele consome? O vaso também pode colocar coisa dentro. Então é isso que esse vaso coloca. Coisas agradáveis. Não coloca a verdade, coloca a mentira. Entende, meu querido irmão? E tende para nós enganadoras bajulações. Então eles colocam bajulações dentro do vaso. E olha só o que o Senhor Deus vai falar. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda e fazei o que é santo
fazer o que é santo de Israel e deixe de estar perante nós. Então esse povo está falando, ó, vamos nos afastar da verdade e vamos ficar aqui nas trevas, na mentira. Vamos ser separados. E realmente, esses dois vasos são separados, tá, irmãos? Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e nisso confiais, esta maldade vos será como uma brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair. Então é como se fosse um muro caindo. Deus está quebrando o vaso. Olha só, irmãos, lembra? Pensa no vaso assim, Deus modelando, aí Deus vê esse vaso está começando a ficar ruim e pá, quebra. É exatamente nesse contexto. O vaso está se quebrando porque está acontecendo o que? Ela está começando a ficar desmontada, né? Está começando a pensar em coisas mundanas, de profanar o nome do Senhor, né? Tudo isso, irmãos. Aí quebrou, irmãos. Agora vamos ler o versículo 14 para encerrar aqui. Ele se quebra como vaso do oleiro. Olha só, ele se quebra como vaso do oleiro, se quebrando na mão. Será despedaçado ao ponto de não se achar entre os seus pedaços um só, hein? Que sirva para formar fogo na lareira. Então perceba que nenhum dos seus pequenos pedaços serve para acender uma lareira. Não serve para nada para Deus. É inútil. Não serve nem para fazer nada. Entende, meu querido irmão? Ou para tirar na cisterna, né? E aqui a gente encerra Isaías 30. Então é isso, irmãos. O vaso se quebrou. O pecado quebra o vaso. Então, irmão, é esse convite que eu faço para você hoje também. Se livre do vaso que vai quebrar. Seja um vaso reconstituído. Seja um vaso que Deus esteja modelando. Não você colocando coisas enxutas dentro do seu vaso. Então, tome muito cuidado com isso, meu irmão. O que a gente consome, a gente é. Amém, meu querido? Agora, irmãos, vamos dar uma pulada lá para Jeremias capítulo 18, tá? Que é a parte do desenvolvimento de todo o vídeo, tá? Sobre o vaso do oleiro e o oleiro. Então vamos começar, versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro, desce à casa de Deus, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra. Lembra do vaso? Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro. Nós somos formados do quê? De barro. Da terra. Amém, meu querido? Porém, se quebrou. Motivo eu falei antes, porque ele ter sido quebrado. Agora vamos continuar. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro. Agora vai ser o outro vaso. Perceba que são dois vasos. Agora ele vai modelar o outro vaso. Esse vaso não vai ter nada de ruim nele. Ele vai ser um vaso perfeito. Conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 6. Eu não estava planejando para ler o versículo 6, mas vamos ler o versículo 6. Não posso fazer de vós como este oleiro? Olha só, Deus se colocando como Deus. Ó casa de Israel, Deus pode? Claro que pode. Então é isso, o segundo vaso, ele é Jesus. Lembra quando em Efésios fala sobre a cabeça e o corpo? Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3? Então, esse outro vaso é a cabeça do outro vaso, das suas raízes. E todos que estiverem enxertados no vaso, que é o Senhor Jesus,
serão salvos. Serão salvos, estarão com o Senhor Jesus no milênio. Então é isso, irmãos. O outro vaso é a perfeição. O outro vaso é a salvação. O outro vaso é o Salvador. Amém, meu querido irmão? Agora vamos dar uma pulada. Vamos para Jeremias capítulo 19, meus queridos irmãos, tá? Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 5, tá, irmãos? Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de óleo. Uma botija de óleo. Leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho do Inom, que está à entrada da porta do oleiro, a porta de Deus. Apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouve do Senhor a palavra, ó reis de Judá. E moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos: o Deus de Israel, ouve, trarei tão grande desastre sobre este lugar que fará restinir os ouvidos de quem quer que lhe deixe de ouvir. Pois me deixaram e profanaram este lugar. Perceba que o primeiro vaso ele foi profanado. Vou ler de novo, irmãos. Eu vou ler de novo que isso é complexo. Ouve, trarei tão grande desastre. Puf! Desastre, quebrando o vaso. Sobre este lugar, que fará restinir os ouvidos de quem quer dele ouvir. Pois me deixaram. Deixaram a quem? Deixaram a Deus. Deixaram a Deus. E profanaram este lugar. Profanaram o vaso do Senhor. E queimaram nele incenso a outros deuses. Então está explicado por que o vaso se quebrou. O vaso se quebrou por quê? O vaso foi profanado. Entende, irmãos? Então é isso. O vaso foi profanado, o vaso foi destruído. E Deus, para não destruir a sua criação, pegou da mesma terra do outro vaso e criou outro vaso. Dessa vez incorruptível, e dessa vez sem máculas, e dessa vez sem pecados. Então ele é um vaso perfeito, ele é um vaso modelado, meu querido irmão. E é isso que eu falo para você. Você tem que ser enxertado dentro desse vaso. Deixe esse vaso quebrado e se enxerte no vaso verdadeiro que é o Senhor Jesus. Que Ele quem traz a vida. É Ele quem traz o Espírito Santo. É Ele quem traz a misericórdia sobre todas as nossas vidas. Ele é o Deus que faz estar vivo você hoje. Se você está ouvindo essa palavra, saiba, meu querido irmão, que Deus hoje está te chamando. Ore a Deus e peça para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito de todo o meu coração. E você já vai ser enxertado dentro desse vaso. Amém, meu querido irmão? E agora, irmãos, a gente vai dar uma pulada para a parte final do vídeo, amém? Vocês vão perceber que essa é a chave do estudo. Vocês vão perceber que agora vai tudo se encaixar. As peças do tabuleiro vão fazer o quê? Vão se juntar, vão se encaixar uma na outra e formar o verdadeiro segredo de Deus. Vai revelar o verdadeiro segredo de Deus. E o vaso vai ser vaso. E as peças serão todas juntas, encaixadas uma na outra, formando uma imagem, formando o decifrar desse segredo. Amém, meus queridos irmãos? Então vamos ler agora a última parte do estudo, a finalidade e a chave do estudo, Romanos 9, versículo 24 ao 23. Do 33, amém, irmãos? Então vamos lá, irmãos, versículo 24. Os quais somos nós, vaso santo do Senhor, a quem nos chamou, não só dentre nós os judeus,
mas também os gentios. Tá aqui as duas casas de Israel, irmãos. Não é somente para os judeus, mas também para nós, os gentios que agora somos efraimitas. Amém, irmãos? Eu estava estudando e percebi que gentil e efraimita não é a mesma coisa. Eu vou trazer isso em outro vídeo, tá, irmãos? E como diz em Oséias, olha só o que Paulo vai dizer agora. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era minha amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então perceba que o Senhor Deus está falando, aquele povo que não é povo será o meu povo. Porque quanto o primeiro vaso foi despedaçado, foi destripado, foi exterminado, eu vou escolher esse vaso, o outro vaso, o vaso perfeito, o vaso sem máculas, o vaso elegível de Deus. E vai dizer ainda, Isaías, acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente de Israel, meu irmão? Quem é o Salvador de Israel? Quem é a corda que liga Deus com os homens? É Ele. Nós temos que ser enxertados dentro desse vaso. Nós temos que ser enxertados dentro de Cristo, dentro da sua grandiosa videira verdadeira e dentro do seu grande vaso. Que quem estiver dentro desse vaso será salvo, meu querido irmão. Amém? Entendido isso, você entende qual o propósito de Deus em Gênesis 2 e 3. Gênesis 2 falando a respeito dos rios, a criação do Éden, e Gênesis 3 também, quando a serpente vem e engana Eva e Adão, e eles se tornam um vaso quebrado. Agora vocês entendem, irmãos, por que o vaso se quebrou? Adão e Eva comeram o fruto proibido. Eles passaram de incorruptibilidade, que é um ser imortal, um ser sem profanação, para um ser profanado. E agora vamos pegar outra história. Jesus, um ser que veio totalmente carnal, não pecou, não se maculou, não se perverteu, não se corrompeu. Foi de incorruptibilidade de corruptibilidade passou para incorruptibilidade. Corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo liberto pelo Espírito Santo, que atendeu o Senhor Jesus porque ele cumpriu as festas, e ele é as festas. Uma vez as festas cumpridas, todas as festas automaticamente se cumprirão. Amém, irmãos? Então era este o estudo. Se você não sabe o que é isso que eu falei de festas, leia o Êxodo. E leia na parte que está falando sobre as festas, Levítico 23, Êxodo. Em Êxodo também está falando das festas, eu não lembro o capítulo, mas Levítico 23 está falando sobre as festas. Leia, irmãos. Você entendendo as festas, você entende todo o planejamento de Deus sobre o fim. Amém, meus queridos irmãos? Então era este o estudo. Espero que eu tenha ensinado para vocês algo novo. Eu tinha muito mais coisa para falar, irmãos, mas infelizmente o tempo não permite. Eu ainda poderia falar sobre Apocalipse 11 dentro desse capítulo, porque falou do livrinho, falou da tabuinha. Eu poderia ter falado da profanação do templo. Eu poderia ter falado milhares de coisas aqui para vocês, mas o tempo não permite, tá, irmãos? Então eu peço perdão para os irmãos e mais para frente, em outros estudos, estarei trazendo aí todos esses conteúdos segundo a minha visão e a visão do Espírito Santo que habita em mim. Amém, meus queridos irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar e deixar o like para o YouTube recomendar esse vídeo. Amém, irmãos? Então era isso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.